E bora lá de direito empresarial com esse atualizando. Eu vou trazer toda a legislação sobre a crise das empresas, a forma de preservação da empresa. Muita gente me pergunta como respaldar, como realmente lá fundamentar o que é a preservação da empresa. Mais do que isso, como é que funciona a crise da empresa na lei? Como a empresa pode se recuperar? E nessa pandemia, sim, tudo isso vai ser tratado nesse vídeo. Fique aí, se inscreva no canal, dá o like, clica no sininho, isso daí eu vou falar rapidinho, né? E bora trabalhar. Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito, tá? A presença de vocês e a maneira como vocês dão audiência e curtem o canal, sabe? É legal realmente ver a opinião ali de vocês, né? Ler, no caso, é muito bom. E com isso a gente consegue fazer mais vídeos e um canal bem legal. Bom, agora, a ideia, como eu falei para você, é realmente a de mostrar a dimensão dessa crise que a gente está passando, na pandemia, e como a lei trata disso. Será que a lei tem uma tecnologia boa para resolver isso? Então, eu vou dizer para você que, nesse momento, ninguém tem tecnologia de coisa nenhuma. A gente tem que se reinventar e ter muita sabedoria para poder tomar boas decisões. Bom, vamos lá. A ideia é falar da crise mesmo, né, das empresas durante a pandemia, e tem uma legislação transitória aí, tem uma legislação que está tramitando durante a pandemia, tomara que rapidamente já esteja à disposição de tudo e de todos, que deve facilitar a vida das empresas. É sempre importante lembrar que antes da pandemia nós já tínhamos notícias de diversas empresas muito grandes que tinham uma grande representação no cenário nacional, como é o caso mesmo da Latam, e aí foi bem recente, né, o que aconteceu, a Saraiva, a Avianca, a Oi. É importante lembrar que nem todos esses casos aí não estão diante do Brasil, né? E aí tem cenários e cenários, formas e formas de falar em falência e recuperação de empresas. Aqui dessa telinha que eu estou passando para você, quando falamos na falência, recuperação, na Lei 11.101 e olhamos para a Oi, bacana, ela está de acordo com a legislação brasileira, é o mesmo caso da Saraiva. Lembrando que nenhuma delas tem falência decretada e que ainda tem muita coisa pela frente. Bom, quando nós batemos o olho na legislação de falências de recuperações, a Lei 11.101 de 2005, o artigo 47 ele retrata qual é a principal missão dessa lei. E veja que interessante o artigo 47 aí para você. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira. Então a ideia é superar na boa. Não houve momento no mundo que nós tivéssemos aí uma legislação que pudesse cuidar da recuperação de empresas. Não. Se nós olharmos desde o princípio, Roma Antiga, poxa, chegava a ter execução corporal, inclusive a possibilidade de venda de um sujeito devedor como escravo para o estrangeiro. Na própria Roma, e aí mais adiante e posterior a Cristo, na própria Roma se viu a possibilidade de uma execução meramente patrimonial, aquela que consome o patrimônio do devedor e traz até sanções, mas nunca corporais. E se nós olharmos para a história mesmo do direito empresarial, eu sempre falo que é uma grande moleza. Por quê? Porque você só precisa estudar o que aconteceu na Idade Média, no período das corporações de comércio, século XI, século XIV. Estudar o que aconteceu no Código de Napoleão e pronto. Depois disso, nós já estamos na legislação empresarial atual. Só dois períodos históricos antecedentes e um período recente, atual. Bom, realmente, se nós olharmos para a Idade Média, lá as corporações de comércio fazem realmente nascer um processo de falência, mas nada de falar em recuperação, forma de soerguer a empresa, mas realmente de fazer com que os credores não fossem prejudicados, uma execução mesmo, como uma forma de cobrança. Quando olhamos para o Código de Napoleão, vejam, nós já estamos no século XIX. O Código de Napoleão é de 1807. E, aliás, ele auxiliou muito na edição do Código francês, naturalmente, o Código espanhol, o Código português, né? O Código de Napoleão é o Código francês, e
Posteriormente, o Código Brasileiro, o Código Comercial Brasileiro de 1850. Sim, uma réplica. Nesse código, note que também não tínhamos nada muito favorável a recuperar uma empresa. Por quê? Porque ele teve base em Napoleão e Napoleão entendia que o credor ele tinha realmente o direito de receber a qualquer custo. Claramente que não tinha a postura de entender uma execução corporal, patrimonial sim, colocando inclusive a penação quanto à prisão e aí por diante. Código Comercial de 1850, e note que já passamos as corporações de comércio e já passamos o Código Comercial de 1850. Estamos aí falando disso. O Código Comercial de 1850, ele até em alguns períodos, quando vai recebendo alterações em 1890, em 1908, ele começa a traduzir a ideia de concordata, que é um parcelamento, basicamente, das dívidas não privilegiadas. Não poderia parcelar uma dívida trabalhista, tributária, só as dívidas de fornecedores, que são os créditos não privilegiados, chamados assim de créditos quirografários. Somente esses. Veja, muito tímido o negócio, né? Sim. E aí, quando a teoria da empresa vem para o nosso país em 2002, em sequência, no ano de 2005, já, século 21, nós temos a Lei 11.101. A Lei 11.101 ela tem por objetivo recuperar a empresa. Ela consegue compreender, como você percebe no artigo 47, que a empresa é muito importante para o empresário, mas não só. É importante para você, para mim, é importante para os empregados, trabalhadores. E aí, todo o cerne mesmo, acho que o núcleo, sabe, da Lei 11.101 realmente está no artigo 47. Veja lá. Então, a recuperação tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora. Sim, fonte produtora. O que é a empresa? A empresa é uma atividade de produção ou é uma atividade de comércio. O artigo 966 do Código Civil dá esse conceito. Se você quiser pensar em empresa com uma palavra só, a empresa é atividade. Produziu em escala para vender bastante, de maneira organizada, é empresa. Vendeu, comercializou em escala para vender bastante, é empresa. Então a empresa, ela é responsável pelos bens de produção, pelo comércio, fazer chegar esses bens até você. Com isso, o empresário tem lucro e nós também devemos pensar na renda gerada para o trabalhador. Já é um ciclo, né? Tudo isso gera também possibilidade de consumo para todos. Vai consumir bastante? Então é lógico que haverá necessidade de mais produção. E esse negócio vai girando. Por isso que a empresa é realmente um instituto a ser preservado. Porque com a empresa, nós conseguimos dar conta de melhor saúde, melhor educação, o chamado piso vital mínimo, lá no artigo 6º da Constituição Federal. Veja você aí, ainda na leitura do artigo 47, que ficou o tempo todo para você aí na tela, né? Então tá aqui, ó. Veja lá, né? Viabilizar a situação, né, de superação da crise, permitindo a manutenção da fonte produtora, que é a empresa, né? Emprego dos trabalhadores, os interesses dos credores, sim, né? Muito se diz aí que os credores não são prestigiados, já ouvi até falar disso, mas não tem sentido. Então, a preservação, olha aqui o nome, preservação da empresa. É a primeira vez que esse nome aparece na legislação brasileira, tá? Função social, e aí é lógico que também é função social da empresa, oferecer emprego, estimulando assim a atividade econômica. Bom, vamos adiante, né? Vamos seguir. Veja lá, eu montei para você aqui na telinha, que está do meu lado, a empresa como fator essencial para a economia nacional. Então você pode notar aí, né, uma empresa na parte de cima, eu fiz aqui uma fonte produtora, né? Então essa produção aí gerando renda para todos e também, lógico, consumo. Mais do que isso, aliás, esse consumo aí, eu não entendi bem, mas deve ser uma roupa com uma etiqueta, né? E, professor, como é que você não entendeu? O meu trabalho aqui eu faço em conjunto, né? Então, eu conto com a minha grande amiga Gabs, que me ajuda nas telas aí, me ajudou até a fazer esse quadro, né? Que eu achei que ficou muito bom, tá? Só não entendia se esse negócio parece ser uma roupa. E aí é lógico que você consumiu bastante, precisa produzir mais para que a continuação, né, a continuidade dessa produção possa gerar renda para todos, sabe? Melhorar a economia do país, do estado, da família, de todos mesmo, né? Bom,
Tá bom, professor, já entendi, né? Nós não tínhamos antes da Lei 11.101 de 2005 algo que vinculasse aí a verdadeira recuperação da empresa. Porque concordata, que existia antigamente, graças a Deus não existe mais, aquela porcaria, era basicamente uma forma de retardar a falência, a quebra mesmo da empresa. Grande coisa, não ajudava em nada. Bom, vamos aí, né? Estudos estatísticos das falências e recuperações durante a pandemia. Olha, é importante perceber que antes da pandemia nós já tínhamos um Instituto da Recuperação de Empresas assim sofrido. Por quê? Porque esse instituto é bom, ele gerou muito avanço, ele traz grandes possibilidades para a empresa sair da crise. Porque não é somente a ideia de um parcelamento. A empresa pode levar até o Poder Judiciário, naturalmente, por consequência, conhecimento de todos os credores, um plano para sair dessa crise. Ela pode até inventar um plano só dela. Ela não está ali restrita a pedir um parcelamento. Ela vai pedir parcelamento de certos créditos. Os trabalhadores só podem parcelar até 1 ano. Ela vai pedir, talvez, por que não, um auxílio na gestão. Pode ser auxílio até de cooperados, trabalhadores. Muito legal. A Lei 11.101 traz muitas possibilidades lá no artigo 50. Os meios de recuperação. E, ainda assim, desde 2005 até tempos atuais, infelizmente os dados são bem estranhos, bem estressantes e alarmantes. Por quê? Porque de cada 3 falências, uma única recuperação chega até o Poder Judiciário. Isso é um problema muito grave, que não é uma estatística que muda na concessão. Até falar nisso é muito importante, porque a cada uma recuperação concedida, 3 falências. Aí tem um problema que também se agrava, pois muitas empresas não conseguem sair da recuperação. E aí, se ela começa a descumprir aquilo que prometeu, haverá a convolução, que é a conversão mesmo da recuperação de empresas e falência. Olha, veja aqui, março de 2020, a gente sabe que a pandemia ela começa a pegar nos meios de comunicação em abril. Provavelmente em março aí nós já estávamos, inclusive, com a pandemia em andamento também em nosso país. Né? Mas esse não é o dado mais importante agora. Veja que os pedidos de recuperação em fevereiro de 2020, eles cresceram 11% com relação ao mesmo mês do ano anterior. E aí, esse é um grande problema, porque você começa a pensar, tá, professor, beleza, então nós vínhamos num crescimento da crise. Porque mesmo que a empresa esteja pedindo a recuperação, e é verdade que para a empresa pedir a recuperação, ela precisa não ter usado o instituto nos últimos 5 anos, estar regular, existir há pelo menos 2 anos, não ser empresário condenado por determinados crimes, inclusive falimentares. Tá, então a empresa ela merece a chance. Ainda que essa empresa tenha viabilidade, ela está numa posição de crise e isso não é bom para ninguém. Ah, mas o empresário ele consegue aí um respiro. Não, não é bom para ele também. Perde credibilidade, isso é muito ruim. A não ser que estejamos diante de uma crise fraudulenta, aí a coisa muda mesmo. Mas se realmente estivermos aí por falar em alguém que tem vontade, tem interesse de crescer, de aumentar sua renda por meio da empresa, essa pessoa com certeza está passando mal com a recuperação de empresas. Bom, coloquei aqui alguns estudos, né? Os estudos estatísticos dessa tela que você está aí analisando, ele complementa, respalda, né, a tela anterior, mas veja que o melhor dado mesmo, a melhor estatística, não é dessas últimas 3 telas. Elas somente demonstram um crescimento. Crescimento exponencial, ele mesmo se dá em abril. Veja, em março nós tivemos uma grande taxa de isolamento, né, social em vista da pandemia em vários estados, cidades, em vários lugares de diversos modos. As pessoas ficaram morrendo de medo e me parece que tudo bem, né, nenhum problema nesse sentido, né, ter receio de, sei lá, contrair uma doença que pouco se conhece, que é letal. Né? Mas note, o resultado de março para abril já é um aumento de 46% de abril para março, e esse dado também se mantém quando de abril deste ano
para abril do ano anterior. Essa tela é alarmante. Essa tela mostra que realmente as empresas em crise podem sofrer aí um dano terrível, um dano que também vai gerar problemas para as pessoas de um modo geral, porque nós sabemos que infelizmente o Estado brasileiro ele não vem aguentando mesmo o tranco em relação à saúde e que o trabalho de muitos de nós, boa parte infelizmente nem com um trabalho pesado consegue isso, mas o trabalho de muitos de nós é para pagar duas vezes pela saúde, né? Já tributou, já foi tributado para que obtivesse o serviço público de saúde e acaba contratando um plano de saúde. Realmente abençoada essa pessoa, porque boa parte trabalha pesado, mas não chega até a contratação de uma saúde melhor. Ainda que talvez consiga ter um pouco mais de acesso a um determinado medicamento ou coisa assim. Bom, e não é uma crítica necessariamente ao sistema, ao SUS, mas ao fator saúde de modo geral em nosso país. Bom, veja lá, a empresa realmente tendo essa função social, ela deve ser analisada não como essa ideia de vamos cuidar ou da saúde, né, da crise sanitária, ou vamos cuidar da economia. Não temos essa opção. A opção, ela traz uma maior complexidade para que nós possamos pensar em tudo. Temos que cuidar, sim, da crise sanitária, realmente tomar os cuidados necessários, mas não podemos realmente abandonar a empresa que é a mola mestra da economia capitalista. Nós temos essa regra, portanto, é por intermédio da produção e do comércio que esse ciclo gira e que nós passamos a ter acesso aos bens de que necessitamos, tá? Não são somente... Às vezes também vem aquela ideia de, poxa, mas é para quê? Para ter acesso a conforto, comprar videogame? Não. Lazer também é importante. Mas eu ainda estou falando do piso vital mesmo, sabe? Bom, então em primeiro lugar, quando olhamos para toda essa crise e visualizamos a ideia assim patente da necessidade de preservar a empresa, alguns questionamentos começam a surgir. Um deles, professor, e aí, mas qual é o seu modo de pensar? Vamos deixar o isolamento? Eu não penso assim. Eu penso que o isolamento ele é importante. Acredito mesmo que boa parte da população não entendeu isso mesmo. Dá para perceber que a maioria das pessoas nem sequer se incomodam com o uso da máscara ou não, né? E sabemos que não necessariamente em vista dessa crise atual, mas a máscara de pano, o tecidinho, ela ajuda. Mas ela diminui a exposição. Ela não quer dizer que a pessoa está imune ali ao vírus. E sabemos, existem aqueles que até fazem festas e muitas pessoas acabam, infelizmente, nessa festa contraindo a doença, né? Os Corona Fest, terrível. Eu posso dizer, inclusive, poxa, eu já perdi familiar em vista do Covid-19, né? Então, nos últimos dias. Né? O negócio é bem feio mesmo. Agora, veja, não podemos mesmo abandonar a empresa. Não podemos achar um meio termo? Devemos. Não podemos exigir que ninguém se exponha ao vírus. Existem as pessoas negacionistas, tudo bem, até a esse respeito mesmo. Porque, muito embora, para mim, isso não seja a melhor saída, simplesmente negar a existência de uma pandemia e, sabe, deixar a coisa andar, deixar para lá, a coisa se resolve automaticamente. Eu não acredito nisso. Mas eu tenho que respeitar, sim, essas pessoas e, ainda que vale muito, muito, muito dizer que não é uma opção. Não é uma opção. Deixar de cuidar da saúde ou então não cuidar da empresa. Não é uma opção. Bom, a empresa ela acaba deixando de pagar algumas contas porque já estava em crise e isso começa a se agravar. Ou porque começa uma crise em vista do isolamento e da impossibilidade de abrir o seu comércio, de produzir, ou então, mesmo que talvez, no meu modo de entender aqui, acredito eu, que mesmo que esses comércios todos, essas produções, linhas de produção, estivessem a todo vapor, boa parte das atividades, ainda assim, não estariam aí seguindo por um bom caminho econômico, financeiro, porque as pessoas estão economizando, as pessoas estão com receio,
começam a segurar mesmo a grana para poder amanhã, caso tenha algum problema de saúde, ter algum respaldo. A empresa passa a não conseguir pagar por suas obrigações por um motivo de força maior. Coloquei aqui nessa tela força maior, caso fortuito e revisão de contratos durante e após a pandemia. Bom, no artigo 393 do Código Civil, nós temos a ideia de força maior ou caso fortuito. E aí, é sempre muito importante lembrar que a força maior, o caso fortuito, embora, sei lá, a doutrina, a jurisprudência dê conceitos estranhos a isso, é realmente a impossibilidade de pagamento em vista de uma situação como essa, que ninguém podia prever. Então aqui, nós na verdade estamos na aplicação de duas teorias conjuntas. Uma delas realmente é força maior, para que as obrigações não sejam ou não possam ser cumpridas, e também aí, né, a teoria da imprevisão. Quero fazer a leitura aqui do artigo 478, né, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença, que é a decretar, retroagirão à data da citação, tá bom? Então, o artigo 393, beleza, ele nos dá a ideia de força maior, ele pouco se intromete se força maior ou caso fortuito é uma situação ou outra, ele simplesmente demonstra hipóteses em que nós realmente não temos a condição de prever e isso gera efeitos jurídicos, principalmente nos contratos. Mas o dispositivo mais importante mesmo que eu quero trazer para vocês é esse daqui, é o 478, porque mostra assim que provavelmente a teoria da imprevisão será solicitada e levada ao Poder Judiciário para a discussão dessa crise. Bom, então era possível, professor, a discussão de uma dívida em específico, a revisão de um contrato em específico, de empréstimo com os bancos ou coisa assim? Exato. Mas aqui eu quero trazer mesmo para você como funcionará ou como ficará a recuperação de empresas. Nós vamos manter o mesmo formato? Não parece adequado. É que continuemos a tratar as empresas em crise do mesmo modo que tratávamos antes da pandemia, pois aqui temos uma situação extraordinária, imprevisível, que faz com que obrigações não sejam cumpridas por motivo de força maior. Bom, o Conselho Nacional de Justiça, de maneira não vinculatória, ele aprova aí algumas orientações, né? Eu trouxe aqui as 6 orientações do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então essas orientações são para os juízes. Eles se vinculam a isso? Eles são obrigados a tomar esses atos? Não, mas eu sinceramente acredito que isso seja muito coerente. Primeiro, então, priorizar nas ações de recuperação empresarial e falência, análise de decisões em favor de credores ou empresas em recuperação. Então veja, priorizar nas ações de recuperação e falência, análise de decisões em favor de credores ou empresas em recuperação. E por que essa prioridade? Aqui não é priorizar o credor, tá? E nem priorizar o devedor. É priorizar a análise para tomar logo uma solução e fazer com que aquele determinado empresário ele tenha condição de se organizar, porque o empresário depende muito disso. Aliás, é a organização que faz do empresário bom ou não. Bom, aqui ó, suspender a realização de assembleias gerais de credores presenciais, exceto casos urgentes. Então, quando isso ocorre, quando tem a necessidade mesmo de uma assembleia, que ainda se dê por intermédio do formato virtual. Veja que o CNJ, nesse caso aqui, ele está cuidando mesmo do problema sanitário. Prorrogar os prazos de duração da suspensão chamada stay period. O que é stay? É um prazo de suspensão das ações e execuções, prazo de 180 dias. Tá? Então, juizou a ação, ela foi distribuída, há um prazo de 180 dias para o início da primeira parcela de cumprimento da obrigação recuperacional. Ocorre que
esse prazo pode ser muito maior. Pode ser de 350 dias, 400, 500 dias, 550. E por que isso, professor? Bom, porque o judiciário aguenta o tranco. Mas desse jeitinho aí, né? Então, eu acredito que hoje em dia, poderia dizer aqui um número que é seguro, tá? É raro falar em stay period com menos de 360 dias. Então, mesmo que o prazo mínimo seja de 180 dias para o pagamento, para o começo do cumprimento da primeira obrigação na recuperação, a morosidade do Poder Judiciário também sabemos que as necessidades todas que envolvem o processo de recuperação, no seu aspecto formal processual, acaba elevando esse prazo, tá, para 350, 400, 450 dias. Eu digo que abaixo de 350 é um pouco difícil, tá? Bom, e continuando aí, né? Uma pergunta até muito interessante sobre stay, né? E eu tenho certeza que você pensa nisso. Prorrogar os prazos de duração da chamada stay period talvez seja, caso a ideia seja por prorrogar mais 60 dias, mais 90, mais 120 dias, pode ser que você não esteja falando em 180 mais 120. Pode ser que estejamos diante de 180 mais 180, que é aquele prazo que o Poder Judiciário realmente está ali com o processo, e mais 120. Então eu não sei se o legislador, até de um projeto de lei que está aí tramitando, que já está aprovado na Câmara, esperando apenas o Senado, também a sanção presidencial, eu não sei se pensaram nisso. Tudo bem que não pensaram. E tudo bem, porque são decisões muito rápidas. São decisões muito rápidas. A chance de errar é maior. Então veja aqui, ó, autorizar que todas as empresas que já estejam em fase de cumprimento do plano, aprovado pelos credores, apresentem planos modificativos. Legal. É que os juízes considerem a situação de descumprimento de determinadas obrigações como caso fortuito ou força maior. Eu demonstro para vocês uma vez mais que aquele artigo citado, o 393, ele não é de grande importância para distinguir caso fortuito ou força maior, até porque a inteligência, né, do Código Civil não entra nessa confusão, já que a doutrina ela tem uma dificuldade de diferenciar caso fortuito ou força maior. Confunde os conceitos demais. Tá? O importante é que sabemos que há, sim, uma situação natural ou acidental e que de forma imprevisível gera efeitos nas obrigações, de um modo geral. Vamos lá, tem mais, né? Falei em 6, né? Então, outra aqui do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, lembrando, não é algo vinculatório. Determinar aos administradores judiciais que continuem a promover a fiscalização das atividades de forma virtual. Perceba que o próprio CNJ, às vezes, se preocupa com a crise sanitária, em outras, com a crise das empresas. Eu acho que é exatamente por aí o caminho. Então, veja aqui, ó. Avaliar com cautela o deferimento de medidas de urgência. Despejos, atos de execução patrimonial, obrigações inadimplidas durante a pandemia. Eu acredito que isso deva valer também para busca e apreensão em veículos, em vista de contratos de financiamento, alienação fiduciária em garantia, arrendamento mercantil, financiamento de imóvel, cumprimento lá de reintegração de posse, missão na posse. Eu acredito que realmente seja um momento de muita cautela para o cumprimento e o deferimento dessas medidas. Escritórios de advocacia que vivem disso, naturalmente vão sofrer, mas por uma ótima causa eu acredito que devam ter resiliência. Devam ter resiliência. As pessoas já estão bastante incomodadas com o isolamento, com a quarentena, as dívidas estão aí, se realmente as dívidas são adimplidas, todos passam pela pandemia de uma maneira mais segura. Não quer dizer assim, eu vou simplesmente deixar de cumprir agora. Não pode acontecer isso, não. Não pode acontecer. Realmente, a cautela é dos dois lados. Uma cautela para não fazer cumprir um despejo sem muita análise, apenas com análises objetivas, mas entender também uma análise subjetiva. Perceber o que está passando aquele determinado devedor. E realmente, se não houver aí uma percepção
por alguns fatores aí de probabilidade mesmo, probabilidade do direito, alguma prova, a pessoa precisa de um respiro, aí tem que mandar cumprir. Porque a gente não pode também deixar ao relento, abandonadas essas empresas que trabalham com isso, tá? Bom, vamos lá. O projeto de lei 1397 de 2020, né, 2020, tem algumas diretrizes, eu trouxe as principais aqui, né? Então veja, a suspensão das obrigações estabelecidas no plano, é uma possibilidade aí. Se discutiu no projeto inicialmente 90 dias, mas eu acredito que não deva passar aí no projeto. No momento do vídeo o Senado não resolveu ainda essa situação, mas não deva passar muito de 30 ou 60 dias, tá? Vamos lá. Porque o projeto vai sofrendo alterações, né? Então isso a gente sabe bem. Aumento do prazo de parcelamento para a recuperação de pequenos empresários. Sim, há na legislação uma recuperação de empresas para pequenos empresários que inclusive prestigia parcelamento em 36 vezes. Tem lá também, né, uma hipótese de cobrança dos juros nesse período, acredito que inclusive muito justa, mas a ideia aqui já é passar para 60 parcelas. Tá? Então isso ajuda, isso faz respirar e aumenta o valor, às vezes diminui o valor de cada parcela e aumenta o tempo de parcelamento. Isso pode ser muito bom para a empresa, pode ajudar sim. Aumento do valor do crédito, que consubstancia um pedido de falência. Hoje, para pedir falência em vista de uma impontualidade em título, é necessário 40 salários mínimos no título. Né? Uma duplicata de 40 salários mínimos é o mínimo que se tem para pedir a falência. No projeto, R$100 mil. Se não houver um descumprimento de um título de pelo menos R$100 mil, não dá para pedir a falência. Tá? Acho que esse número é adequado, eu gostei dessa parte. Não aplicação da convolução de recuperação em falência. Realmente, se houver uma percepção que a empresa deixa de cumprir a recuperação e o motivo está na crise, no isolamento, na pandemia, poxa, acho que a empresa pode respirar e não vejo razão para cumprir essa conversão de recuperação em falência. Não vejo por razão. Mais do que isso, eu acho que o cuidado maior é com a stay period. Esse é um grande cuidado que se deve ter, e aí talvez a grande surpresa no projeto de lei. Eu concluo por dizer que a crise sanitária é preocupante, mas a crise econômica não é menos preocupante. Isso não quer dizer uma escolha. Eu venho percebendo alguns cenários políticos em que se escolhe cuidar da crise sanitária ou cuidar da crise econômica. Isso não pode ser inteligente. Meio termo e realmente a busca de sabedoria para encontrar o melhor formato para sair dessa crise com o menor prejuízo é o caminho adequado. Então aí estão as minhas mídias sociais. Prof. Alessandro Sanches com Z no final é meu Telegram. Tá? Então você tem também aqui o meu Instagram. Eu também uso no Instagram Prof. Alessandro Sanches. Meu canal do YouTube você conhece. Já gostou do vídeo? Curtiu? Manda esse like aí. E valeu! Bora para os próximos vídeos que tem muito conteúdo para você nesse canal.